Então, essa epístola vem falar para nós, né, falou semana passada que nós devemos estar firmados na verdade, e a verdade é Jesus Cristo. E quem está firmado na verdade, esse alguém presta serviço na obra de Deus. Isso é algo que de nós é exigido. Então, quem foi esse Gaio? Esse Gaio foi provavelmente um discípulo de João. Na história afirma que ele era da cidade de Derbe. E também afirma que ele foi companheiro de Paulo em sua terceira viagem, durante um pequeno trecho na Macedônia. E Halley, no seu manual bíblico, né, afirma que havia um Gaio também em Corinto, em cuja casa, no tempo de Paulo, uma igreja se reunia. O consenso que se tem sobre esse Gaio é mais ou menos aproximadamente o conceito que Stott nos traz, que ele era alguém que, depois de um certo tempo, passou a andar com o apóstolo João. E só lembrando, irmãos, de todos os discípulos, apenas o apóstolo João morreu de velhice. João morreu com mais de 90 anos. Então, lá no ano 95 do século I, João ainda estava vivo, né? E ele morreu sendo bispo da igreja de Éfeso, que foi uma das igrejas fundadas pelo apóstolo Paulo. E, na época de João, era uma igreja muito influente. Então, nesta terceira epístola, né, o apóstolo João vai destacar a qualidade do serviço de Gaio. E é interessante, irmãos, que no verso 3 ele diz assim, olha: porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. O bom servo de Deus, irmãos, quem dá testemunho dele são os outros. Não há necessidade de você chegar, por exemplo, aqui no púlpito, e ficar dizendo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fui em tal lugar e fiz isso, eu fui em outro lugar e fiz aquilo. Nós não precisamos fazer isso. O nosso trabalho no dia a dia vai demonstrar quem nós somos. E quem vai dar testemunho do nosso serviço, irmãos, é quem está à nossa volta. João não estava lá onde Gaio estava, mas o testemunho do servo de Deus chegou até João. Tem muitas pessoas, irmãos, que gostam de se exaltar, dizer que fez muita coisa na obra de Deus. O servo, irmãos, que realmente teme o Senhor, sabe que quem está fazendo alguma coisa é o Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus falou em certo momento assim, olha, sem mim nada podeis fazer. Então não é o Serginho que faz alguma coisa, quem faz é Deus. É Deus que me usa, ou que usa os irmãos obreiros, e até mesmo qualquer um de vocês, para ministrar a palavra de Deus para outras pessoas. Vocês querem ver uma coisa? Eu tenho muita dificuldade de fazer evangelismo assim, boca a boca. Porque isso é um trabalho específico, é um dom que Deus dá. Mas tem certas pessoas, irmãos, que ele senta com alguém e já puxa o assunto e dali ele ganha a pessoa para Jesus. Eu creio que o Hélio é um desses. Mas o irmão Serginho não é evangelista. Ele é um ensinador da palavra. E esse é o dom que Deus me deu. Então, meus irmãos, a gente precisa saber onde é que Deus pode nos usar e buscar esse entendimento. O Gaio, ele prestava um serviço na obra de Deus. E o serviço de Deus, o serviço que ele prestava para Deus, sabe qual era, irmãos? Tratar bem os irmãos. Gaio tratava bem os irmãos. Ele recebia bem em sua casa. Ele provia os irmãos daquilo que eles tinham necessidade. E esses irmãos, quando voltaram para João, trazem um relato. Olha, o Gaio é um servo fiel. Mas eles trazem relato também de um tal de Diótrefes, que era exatamente o contrário de Gaio. Ele não respeitava a autoridade do apóstolo, ele não hospedava os mestres
que haviam naquela época, porque hoje, irmãos, nós temos muitos mestres na igreja. Mas naquela época, irmãos, isso era muito difícil. Pessoas que tinham condições de estudar os textos que haviam na época, que eram correntes na igreja, as cartas de Paulo e outras cartas, eram coisas raras. Então, algumas pessoas estudavam esses escritos, e iam de igreja em igreja ensinando. E aí um certo autor, ele fala que havia um pensamento corrente naquela época, que dizia assim, olha, quando um desses mestres chegar na sua casa, hospede ele por um dia. Se no dia seguinte ele ainda quiser ficar lá, tudo bem. Agora, se ele quiser ficar um terceiro dia, despede como falso profeta, porque ele já está querendo se aproveitar de você. Ou então, se ele te pedir dinheiro, aí você já entende ele como um falso mestre e despede ele da sua casa. Deviam dar o sustento do obreiro, mas não dinheiro. Quantos hoje, irmãos, estão vivendo apenas de dinheiro da igreja? Quantos hoje, irmãos, estão andando por aí querendo apenas o dinheiro da igreja? A gente precisa ter muito cuidado com isso. Naquela época, 3 dias era o suficiente para a pessoa ser tida como falso mestre. Muito bem, o que é servir? A gente está falando de serviço, né? O que é servir? Servir é auxiliar o próximo sem esperar qualquer recompensa. Nós não precisamos, irmãos, de recompensas nessa terra. Ninguém aqui presta serviço na igreja para ser elogiado pelo pastor. Nós não prestamos serviço na igreja para ser visto pelos irmãos. Se você presta algum serviço na igreja, faça-o, porque você está prestando um serviço para Deus. E como isso hoje está difícil, meus irmãos. Nosso maior exemplo de serviço veio do Senhor Jesus. Marcos capítulo 10, verso 45, diz assim, olha, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Isso é o Senhor Jesus que está falando. Cristo, para nos redimir, irmãos, esvaziou-se de sua glória, tomou a forma de sua criatura. Em Filipenses 2, de 7 a 8, ele diz assim, olha, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 21, ele diz assim, porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Deixou-nos o exemplo. O exemplo que nós temos para seguir, irmãos, é o de Jesus Cristo. E se nós seguirmos o exemplo de Jesus, irmãos, então nós estaremos bem na nossa vida cristã. Um certo autor colocou assim, olha, o crente precisa posicionar-se na verdade. Ou ele está em Cristo, ou contra ele. Não tem essa história de crente que não se posiciona, crente que está em cima do muro. Quem está em cima do muro já está do outro lado. Nós precisamos nos posicionar. Era o que Gaio fazia. Ele vivia na verdade, ele sabia quem era a verdade, e ele se posicionava em favor da verdade. Se fomos chamados para servir aos irmãos, então convém que não queiramos glórias ou recompensas por isso. O serviço que nós prestamos, irmãos, é um serviço para Deus. Quem vai dar a recompensa é Deus. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, lá são elencados alguns tipos de obras, que serão provadas pelo fogo. E no meu entender, aquelas obras de madeira, palha e feno,
São obras que nós fizemos para a nossa própria glória, que quando passar pelo fogo, some. Mas tem obras de ouro e de pedras preciosas, que você pode jogar no fogo, que não se desfaz. Essas são as que nós fizemos para a glória de Deus. Nós não precisamos de glória nessa terra, irmãos. Nós precisamos de Deus na nossa vida. Um dos exemplos clássicos na Bíblia sobre isso é o exemplo de Ananias e Safira. Está lá em Atos 4. Vocês lembram da historinha de Ananias e Safira? Barnabé, no capítulo 4, vende uma herdade, pega todo o valor da herdade e deposita aos pés dos apóstolos para que eles pudessem suprir as necessidades dos irmãos daquela época, porque estavam sendo perseguidos e passando fome. Aí o Ananias e Safira resolvem imitar. O que eles fazem? Vão lá, vendem uma herdade, separam um pouco do dinheiro e vai perante os apóstolos e deposita como se fosse o valor total do que eles vendeu. Mas isso era uma mentira. E os dois morreram por causa da mentira. E sabem por quê, irmãos, que eles morreram? Porque eles queriam aparecer. Olha aqui, olha, eu sou um benfeitor dos crentes. Olha aqui, olha, eu estou ajudando os irmãos. Quando você fizer a sua oferta, meus irmãos, como diz a Bíblia, que a tua mão esquerda não saiba o que a direita está fazendo. É isso que o Senhor Jesus diz. Quem dá uma oferta e manda tocar a buzina na frente, para todos verem, não está recebendo nada no reino dos céus. Pelo contrário, está sendo reprovado. Então, não sejamos como Ananias e Safira. Assim como Cristo nos serviu, devemos fazer o mesmo. Na cerimônia do lava-pés, depois que Jesus lavou os pés dos discípulos, no verso 12, lá de João 13, diz assim, depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes, entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Jesus, irmãos, ali não queria ensinar, não era que nós temos que lavar o pé dos irmãos. É que nós temos que servir os irmãos. A pessoa que lavava os pés naquela época, era a pessoa mais simples, mais humilde da casa. O de menos instrução. Era essa pessoa que era designada para lavar os pés. Por isso que os discípulos, não, o senhor não vai me lavar e tal. Pedrão, né, fala isso. Mas Jesus estava dizendo, eu dei o exemplo. Não importa se é o grande ou é o pequeno. Todos nós devemos servir. A quem servir? Primeiramente a Deus. Como é que nós estamos servindo a Deus, irmãos? Tenho usado meu tempo, talentos e bens no serviço do Senhor? Como é que nós temos gerido o nosso tempo para ler a palavra, para estudar a palavra? Como é que eu tenho usado meus talentos na obra de Deus? Na parábola dos talentos, lá de Mateus 25, a um o Senhor deu 10 e teve um que só recebeu 1 talento. E o texto diz assim, segundo a capacidade de cada um. Cada um de nós, irmãos, recebeu 1 talento. Precisamos saber qual é o nosso talento. Esse negócio de crente de banco, irmãos, isso não existe. Todos nós somos servos. Todos nós precisamos servir. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo, como diz lá o irmão Tiago. Né? Até mesmo uma visita que você faz, irmãos. Minha mãe está enferma, né? Ela está convalescendo da cirurgia que ela fez. Ela já recebeu várias visitas.
E ela ontem estava me falando da alegria que é quando os irmãos vão lá visitá-la. Porque ela está privada desse convívio que nós temos aqui. Mas quando os irmãos vão lá, ela se sente querida, se sente amada, se sente pertencente à família. Então, por isso que o Senhor Jesus falou, quando estive enfermo e fostes me visitar, esses são os benditos do Pai, né? Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Todos, irmãos, precisamos de alguma coisa. E todos nós temos um talento para servir na obra de Deus. O discípulo de Cristo demonstra amor a Deus enquanto serve aos diversos grupos de pessoas que carecem de sua assistência espiritual, social e amor, dentre os quais destacamos pobres, viúvas, órfãos, os conhecidos e os desconhecidos, nacionais e estrangeiros. Isso foi dito pelo autor da revista, né? Todos. Aqui não ficou ninguém de fora. Todos carecem de alguma coisa. Todos precisam de ajuda em algum momento de sua vida. E nós, como comunidade de fé, como servos do Senhor Jesus, lavados e remidos no sangue dele, precisamos, irmãos, exercer o nosso ministério. Precisamos trabalhar para o Senhor. E depois servir a igreja, apacentar o rebanho de Deus, ou seja, a comunidade de fé, né? Apacentar o rebanho de Deus é demonstrar amor por Jesus. Aí você fala assim, mas eu não sou pastor. Mas você tem um círculo de amigos dentro da igreja, aos quais você pode prestar algum serviço. Você tem a sua família, você tem os seus parentes, que fazem parte da comunidade de fé. E todos estes, irmãos, estão dentro do nosso círculo de ação, dentro do nosso círculo de ajuda, aos quais nós podemos servir. No item 3 da revista diz, chamados para servir. Jesus deixou a sua glória para nos servir. Paulo, na Epístola aos Gálatas, nos orienta a levarmos as cargas uns dos outros. Ele fala assim, olha, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Nós estamos vivendo numa época, irmãos, de pessoas egoístas, de pessoas que não querem ouvir o irmão, porque talvez o irmão fale de uma necessidade e você vai se ver obrigado a ajudar. Então você não quer ouvir. Você chega na igreja, senta, terminou o culto, você levanta correndo e vai embora. E uma das coisas boas, irmãos, que aconteceu nessa igreja foi o Bem Casados. E não foi porque eu sou um dos líderes, não. Foi boa porque foi implantado pelo Senhor Jesus. Porque no Bem Casados nós temos a oportunidade de conversar. A gente senta com os irmãos e a gente conversa, troca experiências. No sábado passado nós tivemos um na minha casa. E a irmã Raquel, esposa do irmão Hélio, estava dando o seu testemunho ali. Irmãos, que maravilha. Talvez vocês não saibam, mas a irmã Raquel, ela nasceu com paralisia cerebral. Sabe aquelas crianças que você vê toda torta assim, babando e tudo? A Raquel era daquele jeito. Até que um dia Deus mandou o seu anjo lá e ungiu a Raquel. E a Raquel ficou completamente restaurada. A gente não tem mais tempo para ouvir essas coisas, irmãos. Porque o culto precisa ser rápido, porque nós temos pressa de sair da igreja. O nosso culto, irmãos, é serviço. Nós vimos a igreja prestar um culto, prestar um serviço a Deus. Mas nós não estamos mais entendendo o culto como um serviço. A gente vem, talvez, por um costume, talvez porque a gente goste do louvor. Venha com o coração aberto. Venha com o coração disposto a servir ao Senhor. Vamos ajudar os irmãos a levar as suas cargas. Vamos servir como o bom samaritano, irmãos.
Samaritano era uma classe de gente odiada pelos judeus. Quando aquele mestre da lei chega para Jesus e fala quem é o próximo dele, Jesus conta a parábola do samaritano. O sacerdote passou de largo. Não, isso não é problema meu, está machucado. Aí passa o levita. Não, também não é problema meu. Os religiosos. Aí passa um samaritano odiado. O samaritano vai lá, pega o indivíduo, leva para a estalagem, ainda fala assim: olha, está aqui o dinheiro, se precisar de mais, eu dou mais dinheiro. E aí quando Jesus pergunta, quem foi o próximo da vítima? O cara era tão forte nas suas convicções que ele fala, o que usou de misericórdia. Nem citar o nome samaritano, ele citou. Mas ele levou uma lição para casa. Não sejamos religiosos, sejamos servos de Deus. E aqui, para finalizar, eu vou fazer coro com o pastor Jacildo. Ele diz assim, olha, a maior demonstração de que somos discípulos verdadeiros é mostrada pela nossa capacidade de ser altruístas em uma sociedade egoísta. Na nossa sociedade hoje, o eu vem primeiro. Na comunidade de fé, irmãos, precisa ser o contrário disso. Nós é que temos que brilhar no meio de uma sociedade egoísta. Nós é que temos que brilhar no meio de uma sociedade que está imersa no pecado. E se a igreja não brilhar, irmãos, quem é que vai modificar essa sociedade? Eles olham para nós. Nós é que somos o espelho. E por último, servir é estar disposto a ser cooperador de Deus para melhorar a condição de vida daqueles que estão ao nosso lado passando necessidade. Sabe por que muitos crentes não conversam uns com os outros? Por medo. Talvez o irmão vai falar alguma necessidade, e aí eu vou ter que ajudar ele, então deixa quieto. Ele fica lá no canto dele, e eu aqui no meu, quando termina o culto, eu vou embora. Não sejamos assim, irmãos. Vamos ser servos fiéis de Jesus. Como o apóstolo João exaltou as qualidades de Gaio nesta carta. Vamos deixar os outros nos elogiarem. Vamos deixar os outros verem a qualidade do nosso serviço. Para isso nós fomos chamados, para servir. Amém? Deus os abençoe.